Fala holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos trazer aqui uma análise de uma empresa diferenciada, né? Até então a gente não tem uma empresa do setor aéreo, tá? Então vou aproveitar aqui, semana passada a Delta Airlines reportou o seu resultado trimestral e vamos ver se aquela frase do Richard Branson, que ele é um cara que é dono da Virgin Atlantic, né? Que é uma empresa de linha aérea, e ele fala muito assim, né? A melhor maneira de você se tornar milionário é você ser bilionário e comprar uma empresa de linha aérea comercial, porque é um negócio que foi feito para não dar dinheiro. Nunca deu dinheiro, continua não dando, e eu posso falar assim, talvez 1% de tudo que está aí nesse mercado consegue dar lucro, e eu vou dar um exemplo no final de uma empresa que é um negócio assim, é um milagre do setor. E no caso não é a Delta, tá? Mas vamos ver aí então o resultado da Delta, tá? Ela não solta uma apresentação, então a gente vai olhar aqui o press release, tá? E o que faltar aqui no press release, a gente olha o 10Q, belezinha? Então vamos, e no final eu trago aquela empresa lá que é o milagre do setor, tá? Então eles estão falando aqui que eles tiveram um bom progresso, né, em restaurar a operação, né, da Delta nesse trimestre aqui que se encerrou, né, em junho, no caso aqui, tá? Eles estão falando que vão continuar aqui em julho, gerou aí double digit June quarter, ou seja, nesse trimestre que a gente vai olhar, a double digit generate é o que? Gerou no mínimo 2 dígitos de margem operacional, ou seja, no mínimo 10% de margem operacional, tá? Eles estão também esperando ficar nessa double digit aí, nesses 2 dígitos de margem operacional em setembro, no trimestre de setembro, que é o que? Julho, agosto e setembro, que é o trimestre que se encerra em setembro. Então, o próximo trimestre vai ficar nessa margem operacional de no mínimo 10%, beleza? Em 2024, eles estão aí num plano, né? Eles querem atingir no mínimo um lucro por ação de US$ 7 e gerar no mínimo 4 bilhões de fluxo de caixa livre, ok? Então vamos aqui olhar o texto, vamos ver como é que veio o resultado da Delta Airlines nesse trimestre, beleza? Então eles estão falando aqui que reportaram, né, o trimestre que se encerrou em junho, tá? E também a gente já vai dar uma prospecção para o próximo trimestre, beleza? Então aqui a receita veio em 13,8 bilhões de dólares, o lucro operacional atingiu 1,5 bilhões, tá? Com uma margem, então aqui a double digit de 11% de margem operacional, tá? O lucro por ação no trimestre ficou em US$ 1,15. A geração de caixa operacional não é livre, tá? Isso aqui é geração de caixa, ficou em 2,5 bilhões. E o total de dívida e finance lease obligation ficou em 24,8 bilhões, tá? Empresa do setor aéreo é uma empresa que você tem que considerar o leasing muito assim na sua análise, porque boa parte das aeronaves que as empresas possuem são leasing, tá? Então, uma parte elas compram, tá? Da Boeing, da Airbus, tá? E uma parte eles arrendam isso daí, tá? Então eles trabalham isso daí, é por esse motivo que a operação de leasing, né? A obrigação com leasing é muito importante, é bem relevante, tá? No balanço patrimonial, tá? E aqui eles estão falando aqui que é o ajustado, né? Então o trimestre ajustado ficou em 12,3, né? Então aqui a receita ficou 12,3, tá? Já recuperaram aí 99%, tá? Versus 2019, então essa aqui é uma comparação correta, tá? Então já está em níveis pré-pandemia e 82% de capacidade, tá? Então estamos aí ainda num crescente, ainda a gente pode dizer que ela voltou, empatou aí o negócio e voltou ao que era em 2019, tá? O lucro operacional ficou em 1,4 bilhões, com uma margem operacional de 11,7%, ajustado, tá? E o primeiro trimestre, tá? É o primeiro trimestre que eles atingem no mínimo double digits desde 2019. Então, 2020, 2021, todos os trimestres foi menos ou levou prejuízo operacional, tá? O free cash flow foi de 1,6 bilhões, então eles estão falando aqui que ele gerou 2,5 aqui em cima, gerou um fluxo de caixa livre de 1,6 e é isso daqui, essa é a diferença. Se você somar isso daqui mais isso, você tem o 2,5, tá? Essa aqui foi a despesa, né, de CAPEX, tá? Para eles continuarem rodando o negócio. O pagamento aí de dívida e de leasing, né, foi de 1 bilhão no trimestre e eles têm 13,6 em líquidos, né? O que é o quê? Dá o quê? É um caixa líquido que dá aí um ajuste, né, de 19,6 bilhões de dólares em dívida líquida, tá? Então, se vocês
Ela tem dívida? Claro que tem. Toda empresa aérea tem dívida, porém a dívida líquida dela é de 19,6, que você desconta 14 bilhões do caixa dela, beleza? Que mais aqui? Aqui ele já mostra, então aqui foi resumindo o trimestre, tá? Aqui é a prospecção para setembro, né? Então aqui eles estão falando aqui, ó, isso aqui é o negócio que você vai olhar muito. Quanto que custa um galão para você encher um tanque aí de um Boeing? Cá, o galão, aí o preço do galão da gasolina lá fica entre 3,45 e 3,60 dólares, que é o querosene de aviação. Eles vão ficar em uma margem operacional de 11 e 13%, né, para o próximo trimestre, beleza? O que mais aqui? Isso aqui é o mais importante, tá? Tudo depende do combustível, tudo, tá? Isso aqui é o crucial para qualquer empresa do setor aéreo. O preço da gasolina é o que vai fazer eles terem um lucro gigantesco ou um prejuízo maior ainda, tá? Então, eles estão incluindo aí tudo isso daqui, essa prospecção, é se o Brent ficar em 107 dólares, tá? Que é o barril do petróleo. Se subir mais que isso, aqui em cima já leva um ferro, se cair mais, os números tendem a ficar melhor, tá? O que mais aqui? Então aqui eles dão aí, né, o que aconteceu, né, no trimestre que se encerrou em junho, tá? Então a gente não vai olhar aqui, mas quem depois dá uma olhadinha, tá? Então eles estão falando aqui, ó, o cargo, né, a divisão de cargo atingiu o recorde, né, foi de 270 milhões de dólares, tá? Que dá o que? Um incremento de 46% comparado com o mesmo período de 2019, tá? Então a parte aqui de logística tá vindo forte, beleza? Que mais aqui a gente pode olhar aqui? E a gente pode ir lá para o 10Q, tá? Então aqui conta um pouquinho da cultura da empresa, tá? E aqui já dá os números que a gente vai dar uma olhada aqui. Então o lucro operacional no segundo trimestre de 2022 veio em 1,5 bilhões de dólares, né? Comparado com o mesmo período de 2019, é o que ele falou, né? Eles ainda estão quase 100%, né? Se voltar lá a 2019, que ainda tem 30% abaixo, tá? No caso aqui, o lucro ficou em 700 milhões de dólares, tá? Comparado a 1,4 bilhões, então aqui o lucro ainda tem um 50% para voltar ao que era antes, tá? A margem operacional ainda está baixa, né? Eles estão em 11%, era 17% há 3 anos atrás, beleza? A receita, como a gente viu, atingiu 13,8. A receita já veio maior, tá? Só uma curiosidade, a receita de 13,8 bilhões, só para você ter noção aqui no histórico, que tá aqui, ó, 13,8, né? É a melhor receita da história da Delta Airlines, tá? Para um trimestre, ó. Não tem uma receita aqui maior do que 13,8. Então, tudo isso daqui, a receita, eles venderam muita passagem, tava muito reprimido tudo isso daí, tá? A receita tá gigantesca. E por que que não deu mais dinheiro? Porque o Brent tá mais de 100 dólares, tá? O custo com o salário tá gigantesco. E eu vou mostrar para vocês o porquê o ditado do Richard Branson faz muito sentido, né? É um negócio que não dá dinheiro mesmo se você sobe a receita na sua máxima histórica, tá? Aqui o custo operacional, olha o custo operacional de um negócio desse aqui, é 12,3. A receita vai tudo aqui, ó. Aqui tá o que? Salário, gasolina, manutenção, tá tudo, tá? O fluxo de caixa livre foi de 2,5, né? Como a gente viu lá, o CAPEX foi de 958 milhões, tá? Olha o custo só com gasolina, 3,2 bilhões de dólares só de gasolina, tá? Então qual que é o custo médio aí? Foi de 3,74 dólares por galão, beleza? Para o cara encher o tanque lá. O que mais que a gente pode olhar aqui, que é onde eu vou mostrar para vocês os números, que é isso que eu quero mostrar, as despesas, que é o que faz uma empresa do setor aéreo ser muito ruim. Então, aqui a Delta, ela opera em dois segmentos, né? Então, a parte com passageiros, que é a linha comercial, e a parte aqui dos cargueiros, né? A logística. Então, no trimestre, eles venderam aí de passagem quase 11 bilhões de dólares, né? A parte aqui de cargo, 270 milhões, que é o que puxou a receita para cima, né? Porque no mesmo período, no ano passado, os passageiros, a parte com passageiros comercial veio mais forte, porém a de cargo ainda não era tanto, né? Agora as empresas estão gastando muito mais com logística, né? Então eles não estão querendo mais sofrer o risco aí de ficar parado aí
os navios lá na China, então eles estão mandando de avião quase tudo que dá, tá? Então é por esse motivo que a receita veio para cima, tá? Os outros aqui, eu vou mostrar para vocês o que são os outros, o que podem ser os outros, né? Aqui ela tem parcerias com algumas empresas de cartão de crédito, que no caso é o que? A American Express tem uma parte lá, uma parceria American Express, Delta Airlines, você tem o cartão deles, uma parte de tudo que é gasto lá vem para Delta Airlines, tá? Então é o que vem de outros, tá? Aqui, 13,8 bilhões de dólares de receita, como a gente viu, tá? Olha os custos operacionais, né? Que dá 12,3, que come tudo a receita, tá? A parte de salários, gastam 3 bi só com salário, piloto, comissário, a pessoa de manutenção, a pessoa do balcão, administrativo, tudo. Tudo de salário 3 bilhões no trimestre, tá? Só a parte de gasolina de aviação, 3,2. É o maior custo, vocês estão vendo aqui? De todos os custos, a parte com gasolina, combustível, é a parte mais custosa de uma empresa do setor aéreo, tá? Aqui a parte ela tem uma refinaria, tá? Para refinar, né? Então ela tem essa parte aqui, então ela tem um custo, tá? 1,7 bilhões. Que mais aqui? Depreciação e amortização. Os landing fees, que é o quê? Para você pousar em qualquer aeroporto do mundo, você tem que pagar um negócio para o aeroporto, ou seja, toda vez que você tem um avião parado lá que vai levantar voo ou que está chegando, aquele espaço foi pago. Então, os aeroportos precisam lucrar também. Então, eles deram, né? A Delta Airlines pagaram $500 milhão em taxas para landing, que é o que para aterrissagem, tá? Aqui a parte regional, né, de aviação de cargueiro, né, foi de $500 milhão, tá? A parte de manutenção de peça, de avião, de tudo aí foi $500 milhão, tá? Que mais aqui? Passenger Services. Aqui que pode ser aqui Passenger Service? Pode ser o lounge lá dos caras lá que os caras têm no aeroporto, né? Se você vai na business class, pode ir lá no lounge, tem que pagar, né? Aquele espaço lá no aeroporto não é de graça. Eles também alugam, tá? Algumas aeronaves, como eu falei, nem tudo é delas, então eles alugam algumas aeronaves de algumas empresas aí que não estão precisando, então gastou 130 milhões, tá? No final, tudo gera uma despesa operacional de 12,3. Tem mais custo? Lógico que tem mais custo, porque aí você tira isso menos isso, você tem aquela margem operacional de 11%. Porém, você tem dívida ainda, né? Então o negócio ainda vai ficar pior. Ainda você pega mais 270 milhões e paga de juros da dívida, né? Pega aí, ela tem algumas participações em algumas outras empresas que a gente vai ver do setor aéreo, então no total as ações se desvalorizaram em 12 milhões de dólares, então o lucro líquido fica cada vez menor, tá? Aqui também. No final, no final, o custo não operacional soma mais 500 milhões e no final a gente tem 1 bilhão de lucro, o EBITDA, antes de você pagar o quê? Os impostos. Aqui você pagou a dívida. E é claro que você tem que pagar o impostinho, né? Paga mais 300 milhões de imposto e agora sim você chega naquele lucro maravilhoso que o Richard Branson falou. Você sai de uma receita de 14 bilhões quase e coloca no bolso aí lucro líquido de 700 milhões. É muito custoso. Vocês estão vendo isso daqui, né? É um negócio, e não é só nesse trimestre, é tudo, tá? Todos os anos é assim. O combustível subiu, ela não consegue recuperar, tá? Então é por esse motivo que petróleo nas altas é um caos para o setor aéreo. Eles não conseguem fazer dinheiro se o petróleo não tiver baixo, tá? E é ruim, tá? Que mais que a gente vai poder aqui? No caso aqui, então aqui tem umas coisinhas, tá? Então aqui a parte, né, a Delta Airlines ela é muito forte no doméstico, tá? Então ela não é tão forte assim em viagens internacionais. Vocês podem ver que de tudo que eles venderam de passagem que foi de 11 bilhões, 8,3 é doméstico, tá? Então é uma empresa que é muito forte nos Estados Unidos em si. A parte do Atlântico, que é o quê? Você pega os Estados Unidos, o Atlântico está no direito, certo? Então, o que tem para o Atlântico? Internacional, Europa, África, né? Tudo que vai para a direita, eles venderam 1,7 bilhões. Para a América Latina, então, Brasil, México, para baixo dos Estados Unidos, foi 745 milhões. E o Pacífico, que é o esquerdo dos Estados Unidos, que é o quê? Japão, Austrália. Então, você pega o mapa mundi, o que tiver à esquerda é o que eles venderam de 200 milhões de dólares, tá? Aqui a parte cargueira veio 270 milhões, tá? Então, vocês podem ver que é uma empresa que atua muito no regional, tá? Basicamente é uma empresa só doméstica, tá?
Que mais aqui que a gente pode olhar que vai influenciar aqui na nossa análise? E aqui que a gente viu, né? Então, ela gera mais caixa do que reporte de lucro líquido. Por quê? Porque ela deprecia, amortiza gigantesco, tá? Então, o lucro líquido que foi de 700 milhões passa para uma geração de caixa de 2,5 bilhões, né? Pelo menos isso, né? É uma empresa que gera um pouco mais de caixa, tá? Mas a gente vai ver no histórico daqui a pouco que qualquer coisinha que der errado, ela já toma um prejuízo e já queima dinheiro, tá? Na parte aqui de investimentos, tá? Eles comprarem algumas coisas relacionadas, né, a equipamentos de avião, alguma coisa assim, foi 600 milhões, tá? Ground Property and Equipment em tecnologia, né? Então, tudo isso daí, a parte terrestre foi mais uns 350 milhões, né? Puxam os investimentos, mais 250 milhões. Aqui, Redemption é o que? Atingir a maturidade, ou seja, 940 milhões que estavam investidos voltaram para o caixa, né? Com rendimento, eu espero. No total, teve aí uma saída de 150 milhões do fluxo de caixa de investimentos. Normal isso daqui, tá? A parte aqui do financeiro, pagou dívida? Pagou quase 1 bi de dívida, tá? Não recomprou ações nesse trimestre. Aqui ele está fazendo uma comparação com 2019. Em 2019, eles recompraram um pouquinho. Pagou dividendo? Não, e ainda bem, né? Uma empresa desse passando por uma reestruturação dessa, pagar dividendo é o fim da picada isso daí, né? Pagou em 2019, pagou 200 milhões, tá? Então aqui meio que tá visto, tá? Então aqui tem o balanço patrimonial, que é legal a gente dar uma olhada aqui. Então, como a gente viu aqui, tem 9,2 bilhões de em caixa, tá? Então ela tem mais 1,5, então ela tem uns 11,7, não, 10,7 aqui de caixa, né? Caixa lá no banco agora, tá? Que mais aqui? Ela tem gasolina, tem combustível, tá? O estoque de empresa de setor aéreo é combustível, tá? Eles estocam combustível, eles têm 1,7 bilhões de dólares em combustível estocado, tá? Que mais aqui? Property and Equipment, eles têm 30 bilhões. O que tem aqui? Tem avião, tem hangar de manutenção, tem hangar para você guardar os aviões, tem escritório, tá? Tem sede. Então é uma empresa asset heavy, tá? É uma empresa muito pesada, vocês já sabem a característica disso daqui, né? Pode gerar caixa, mas para você manter a operação e para você expandir, você precisa de muita grana. Então vocês têm que comprar mais aviões, tem que comprar mais hangar. Então é muito custoso. A conta não fecha, tá? Não é uma empresa que ela consegue ter uma temporada de ano assim com um balanço bonito. Não consegue fazer isso, tá? Quem é sócio de empresa do setor aéreo é meio maluquice, tá? Você ter isso aqui pro longo prazo, beleza? Então, o que mais aqui? Ela tem goodwill, então é uma empresa que compra outras empresas ao longo da história dela, né? O que mais que a gente pode ter aqui? A parte de obrigações, então a parte aqui de dívida, né? O que mais que ela tem? Ela tem dívida? Tem 1,9 bilhões com vencimentos em 12 meses. Isso aqui não é dívida. Que mais aqui? E aqui é a dívida gigantesca, né? De 22,2. Então a dívida dela é 2 bi, uns 24 bi, tira uns 10,5, né? E fica naqueles 13, né? Que os caras tinham falado lá em cima, né? Que é uma dívida líquida de uns 12, 13,5, né? Que a gente viu lá no comecinho do vídeo. Aqui no final ela não vai agregar muito mais para esse vídeo, tá? Então quem for analisar isso daqui, dá uma olhada depois. A gente parte para o 10Q, que aqui tem algumas informações que vai agregar ainda mais na nossa análise, tá? Então eu não vou entrar mais nos números, né? A balanço, então a gente não vai precisar olhar porque a gente já olhou. O que eu quero mostrar aqui para você que tem no 10Q e não tem num press release, são algumas informações um pouco mais aprofundadas que fazem uma análise ficar cada vez melhor. Tá? E o que eu quero mostrar? Então vocês leem tudo isso daqui, tá? Essa parte aqui a gente já viu, né? Que é uma empresa de aviação doméstica, tá? A parte aqui do... que mais que a gente pode ver aqui? Aqui é onde ela tem, tá, a participação em outras empresas. Então a Delta Airlines tem 3% na Air France KLM. Então a Air France KLM são duas empresas aéreas que tem uma joint venture, né? Então a Air France, que é a francesa, e a KLM, que é a holandesa. A Delta Airlines tem 2% na China Eastern, tem 6% na Clear, tem 20% do Aeroméxico, tá? Tem 13% da Hanjin, que é uma chinesa, tem quase 50% nessa Unify Aviation, tem 21% nessa Wheels Up, tá? Então, no total aqui, ela tem
1,7 bilhões de dólares em investimentos distribuídos nessas empresas aqui, tá? O que mais que a gente pode ver? Então aqui ela fala, ó, aqui ele fala o que tem, né, de cada empresa, né, o que tem, né, como é que foi isso daqui, então dá uma olhada aí depois, ó, tem a Virgin Atlantic aqui, né, ela tá em alguma coisa aí, fez alguma coisa aí com a Virgin Atlantic nesse trimestre, beleza? O que mais aqui? Tem a parte aqui de milhas também, tá? Então é uma empresa que também ganha dinheiro com milhas, tá? O que mais que a gente pode olhar aqui nesse thank you? E aqui é o boleto aqui de pedidos de aeronaves, tá? Então a Delta é aquilo que eu falei, né? Ela compra avião e aluga também, que é o que a gente viu lá naquela despesa com aluguéis, tá? Então, aqui ela tem em pedidos 15 bilhões de dólares que vão ser entregues aí a partir de 2023, tá? Então, no total em 2023 vão ser entregues, ela já comprou 3,1 bilhões, em 2024 3,5, em 2025 2,9, em 2026 2,2 e para cima aí quase 1 bi. E onde é que tá isso daí? Basicamente são essas aeronaves aqui que vão chegar, tá? Nesse período aqui, no período aqui de 4, 5 anos. Então, a 220, então Airbus A320-300 vão chegar a 39 aeronaves, Airbus A321-200 Neo vai chegar a mais de 150. Só para vocês terem noção, quem entende um pouquinho de avião e gosta, e eu gosto, daqui para cima já dá para ver, ó, se você pegar essa linha e essa linha, e esse 737 aqui, você já vê que é uma empresa doméstica, porque são aviões para o mercado doméstico, né? Então, ó, isso aqui é avião voltado para setor doméstico, isso daqui e o 737 é também. Aí, a partir daqui, esse A350, né, já começa a ser uma parte mais internacional. Então, ela tem para chegar aí 237 aeronaves, tá? Até 2026, ou um pouquinho mais para cima. Aqui está em valores e aqui está descricionado por aeronaves. E aqui eles estão falando, né? Então, ó, nesse trimestre aqui, né, de junho de 2022, eles acordaram, né, em comprar 4 Boeing 737-900ER, né, e um A330-900, tá? Eles vão aí chegar mais ou menos aí, né, no final de 2022, né, e o da Airbus vai chegar aí em 2024. Então o da Airbus está aqui, ó, tá nesse meio aqui, tá? E o da Boeing aqui vai chegar nesse período aqui, tá? Que está aqui em cima, que vai chegar até o final do ano, tem mais 2,2 bilhões. Então os Boeing estão aqui e o da Airbus está nesse valor aqui de cima. Beleza? Então essa aqui é o thank you, né? Então ele traz informações um pouco mais completas do que um press release, que é legal da gente dar uma olhada, tá? Para ver como é que elas estão comprando, tá? Tá comprando, né? Tem que um negócio que não pode, tá? Deixar de comprar, tá? Que mais que seria legal aqui olhar assim que iria agregar cada vez mais na nossa análise? Acho que aqui no caso, para um vídeo assim, acho que já está bom, tá? Então aqui é toda a frota, tá? Então aqui é legal que vai mostrar o que é dela e o que é alugado, tá? Então a gente pode ver que ela atende desde a 220 até o 767, tá? Então tem vários aviões aqui, tá? Então a gente pode ver que ela tem 41 A220, vocês estão vendo que são aviões de curto alcance, né, para o mercado doméstico. Ó, tem A220, A319, tá? Daqui para cima, assim, ó, é tudo avião doméstico. A350 já é internacional, tá? Eles têm 717, isso aqui deve ser cargueiro, tá? Isso aqui é muito antigo, 717 é muito antigo, tá? E desses 41, por exemplo, vamos pegar esse aqui, né? Ela tem 41 que é dela, que ela foi lá e comprou, 4 são alugados de leasing, tá? Então ela tem em total 45, tá? E a gente pode ver que a 221, ela tem 11 e já comprou mais 39, que é o que a gente viu lá em cima, e tem a opção de comprar mais 50, tá? Olha como ela foca no mercado doméstico, né? Isso aqui é mercado doméstico, ela 150, ela comprou 150 desse A321-200 Neo, tá? E tem a opção de comprar mais 70 no futuro, tá? O total que ela tem de hoje que ela comprou 670. Se você somar os leasings, vai para 865. Se você puxar todas as compras, mais 276 e as opções de compra que podem se concretizar ou não, aí é muito incerto, mais 120.
Tá bom? Que mais aqui? Eu acho que dessa parte aqui, o thank you era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então a gente viu os números. É claro, o trimestre veio bom, tá? Mas a gente vai olhar aqui que no Fundamentei, é uma empresa aqui que vale 20 bilhões de dólares hoje, tá? E aquilo que eu mostrei, né? Esse trimestre foi o melhor na receita da história da Delta Airlines. Porém, a gente pode ver que é um negócio muito ruim de ganhar dinheiro. Só daqui, só nessas duas colunas você já dá uma olhada, ó. Vamos pegar aqui de 2015, mas vocês podem pegar desde o começo que vai ser a mesma coisa, ó. Dá 10 bi de receita em 2017, o lucro antes da depreciação, ou seja, o lucro operacional assim 1,1, né? Então a margem aqui vai para uns 10, margem operacional, né? Menos de 10. A margem EBITDA aqui vai para uns 9, né? Então vocês estão vendo que aqui está o problema. É da receita para o custo operacional, que é o que a gente viu. É muito custoso. A conta quase não fecha, tá? Em nenhum ano. Não é um negócio que, é um negócio que tá só agora. Não. Não dá dinheiro. Ó. 11, você tem uma receita de 12 bi, mais o EBITDA de 1,7. Você não interessa o quanto sobe a receita, pode subir para 12,5. A margem continua igual quase, né? Aqui a margem fica pior ainda aqui, né? E quando a receita cai só, né? Quando a receita cai para uns 3 bi, quando dá um BO gigantesco, olha o prejuízo operacional que esse negócio leva aqui. Então, quanto mais você tem de receita, o negócio não escala. Mas quando você tem uma redução na receita muito grande, o prejuízo é gigantesco, tá? Então é 6,8, 6,5, 700 milhões de operacional, tá? É muito complicado, 1,1. Então esses trimestres aqui foram um caos, tá? Para a Delta Airlines e para todas as empresas, tá? E aí a gente vai olhar aqui o anual, né? Para a gente ter um consolidado aqui para trazer para vocês verem que o negócio é muito difícil de ganhar dinheiro, tá? Então vamos pegar 2021 aqui, teve uma receita de 30 bi, né? Aí tem um EBITDA de 3,6, dá uma margem aqui menos de 10, isso aqui é uma margem EBITDA menos de 10%, né? Olha a margem líquida, né? 1%, tá? Muito, por causa do quê? Porque que é um negócio que tem dívida que não é muito custoso. Vamos pegar um ano bom aqui para tirar o negócio, né, de conclusão. Vamos pegar o 2018 aqui, ó, que teve uma receita recorde de 44 bilhões, ó. 44 bilhões, um EBITDA de 7,8. Olha a margem líquida disso aqui, 9%, né? Gera caixa? Gera 7 bi, mas olha o CAPEX disso aqui, 5 bi, né? É uma característica. Tudo que ela gera de caixa, quase, ela tem que reinvestir no negócio, que é o quê? Tem que comprar mais avião, tem que estar sempre comprando, porque é um negócio que você não pode deixar, né, de investir, porque quanto maior for seu investimento em novas aeronaves, mais você vai economizar no combustível, que é o que essas novas aeronaves se propõem. Quanto mais for a sua antiga frota for mais antiga, mais dinheiro você vai tomar aqui no operacional e não fecha a conta de jeito nenhum. Ou seja, ou você gasta muito para amenizar um custo, ou você não gasta e você queima toda a sua receita com combustível, tá? Gera caixa? Gera, tá? Gera caixa, mas tem muito CAPEX. Gera um caixa livre, tirando aqui em 2020, que a gente tem que desconsiderar, e é verdade? Sim, gera 1,9, né? Gera 3, tá? Mas é um caos isso daqui, tá? A Delta Airlines, ela nem é tão ruim assim, tá? Tem empresa muito pior. A American Airlines é horrível, tá? A Delta Airlines ainda dá para ver que tem um negocinho, né? Olha isso daqui, a American Airlines é horrível. Ela queima a caixa anos, tá? Anos, 3 bilhões, 2001, ó, na pandemia queimou 9 bilhões. A American Airlines é um lixo. Isso aqui é horrível, tá? A American Airlines é um negócio complicado. Voltando para a Delta, os números não são tão ruins, não são, mas olha isso daqui. A destruição de valor, né? É uma empresa que ou ela emite dívida no banco, que é o que ela faz de vez em quando, ou ela emite ação, tá? Por quê? Porque o negócio não fecha a conta, ela precisa de dinheiro. Se ela não ganha dinheiro da operação, porque só para você ter noção, o fluxo de caixa operacional é muito pouco para o que ela gera de CAPEX, tá? Quase não fecha a conta assim, porque com esse fluxo de caixa livre aqui, você tem que pagar a dívida, tem que retribuir o acionista, então não sobra muita coisa, tá? Então ela tem que pegar a dívida no banco, aí os juros da dívida comem ainda mais o lucro líquido dela, ou o que ela faz? Ela emitir ações. Então aqui vamos pegar aqui, ó, desde 2003, né, ela
saiu de uma base acionária aqui de 123 milhões de ações em circulação e agora ela está em 640. Ela multiplicou por 5, né? Se ela tivesse, mas o resultado multiplicou por 5, vamos olhar aqui, então 2003, né? Vamos ver em 2003 quanto que ela tinha aqui. O lucro, vamos pela geração de caixa, então, ó, 450 milhões, né, de fluxo de caixa aqui, o EBITDA, tá? Ela multiplicou, veio o resultado proporcional ao que ela emitiu de ações, a diluição, né? Se veio, beleza. Se não veio, é muito complicado, tá? Então, é uma empresa assim, é muito ruim, é muito prejudicial para você ser sócio, porque é uma empresa que não tá assim, não tá na mão dela o resultado vir, ela depende muito de um fator que ela não controla, que é o barril, o preço do barril de petróleo, tá? E se ela não conseguir, tá, fazer uma operação, o custo com combustível come toda quase a receita dela. Aí no final chegamos aqui e eu falei no comecinho lá o que a gente ia ver, né? Tem um milagre nesse setor? Eu conheço uma, tá? Que é essa daqui. Isso daqui é um milagre, tá? Como é que é? Southwest, o código dela é LOVE, é LUV, tá? Southwest Airlines. Olha os números daqui. Essa aqui é uma empresa, não é ruim não. Se você pegar daqui para cá, ó, 2009 para baixo, olha como o número dela é muito melhor do que da Delta, muito melhor. As margens, olha as margens dela, as margens líquidas, ó. A Delta está lutando para ter uma margem operacional de 10. A Southwest tem uma margem líquida de 11, 16, 10, tá? Então, ela é uma empresa, ó, tem muito menos dívida, o caixa quase, ó, ela não tem dívida assim, ó. A Delta tem dívida líquida, a Southwest não, ela tem mais caixa do que dívida, tá, ó. Ela emitiu um pouquinho de dívida aqui por causa da pandemia, emitiu quase 9 bilhões. Porém, ela já tinha mais caixa antes, então ela continua sendo uma empresa com dívida zero, né? Caixa líquida zero, né? Então, ó, a receita é menor? É claro que é menor porque é uma empresa, né, que vale, né, 22 bilhões, tá? Então, é uma empresa, assim, que vale, tem menos demanda, tá? Mas olha os números dela, a receita 15,8, olha o EBITDA dela, 3 bilhões, né? Aqui, a margem dela, a margem da operacional dela já é bem mais interessante que o da Dell, tá? Deprecia e amortiza da mesma forma, tá? Paga juros? Paga juros, tá? Aqui, ó, o custo com juros, tá? Mas aí no final é uma empresa melhor, tá? Ainda eu não colocaria um centavo nela? Não colocaria. Mas tem alguns milagres, tá? Eu só conheço essa daqui em tudo que eu já vi, tá? As europeias estão todas quebradas, a maioria das americanas são horríveis, a Delta é mais ou menos, a American Airlines é um lixo, a Southwest é a menos ruim, e olha isso daqui, né? Ao contrário, ela recompra ação. Então ela não emite, ela emitiu aqui e depois, né, a partir de 2011, ó, a base acionária saiu de 800 milhões para 500 milhões. Então é uma empresa que não destruiu o valor para o acionista. Então ela recomprou a ação e ela vem melhorando os resultados também, né? Olha a diferença, né? A Delta, ela emite ação e os resultados ficam iguais. A Southwest não. Ela recompra ações e o resultado fica muito melhor. Então aqui ela gerou pelo menos valor para o acionista. A Delta, a American Airlines, não. Então as europeias estão todas quebradas, as americanas a gente já viu, as brasileiras são, não preciso nem falar, são horríveis. As japonesas são horríveis também, tá? Então, uma para vocês estudarem aqui. Quem quiser muito, você tem que estar com muita vontade de ter uma empresa do setor aéreo, estuda essa daqui, tá? Pelo menos vai numa boa, tá? Então é isso, tá, pessoal? Trouxemos aqui uma empresa do setor diferenciado, né? O setor aéreo, complicadíssimo de se ter, porque é um negócio que realmente ele foi feito para não dar dinheiro, tá? Ele é essencial, tá? Então é muito difícil essas empresas grandes quebrarem, mas o problema é que quando vem um negócio muito ruim, geralmente elas são resgatadas pelos governos, né? Então, os países lá, por exemplo, aqui a JAL, o Japão deu muita grana quando a JAL quase quebrou, tá? Então, e quem paga isso? Somos nós, com os impostos, né? Você tem que lembrar que um país não gera valor por ele só. O país é o quê? É o quanto ele gera de imposto. Então, quem paga o imposto? Nós. No final das contas, quando uma empresa desse setor der errado e vai dar errado uma hora ou outra, se o governo quiser salvar, ele vai salvar
Com o quê? Com o nosso e com o teu dinheiro, tá? Então é você que vai estar financiando uma empresa ruim disso daí, e como sempre aconteceu, ou deixa quebrar, tá? Mas é como são empresas que são muito assim, elas precisam, um país precisa ter uma empresa do setor aéreo, né? Porque a economia depende disso tudo, o governo não vai salvar algumas, tá? Vai deixar quebrar outras, mas as que salvarem, quem vai estar salvando é você com o teu imposto, tá? Então é um setor muito complicado, é muito complexo e não vejo por que buscar isso daqui, tá? É buscar dor de cabeça, tá? É muita dor de cabeça para pouco resultado e são pouquíssimas. Eu conheço só uma que realmente seria válido para você perder um tempinho aí para estudar, tá? Então, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo isso daqui. Dá uma olhada aí na Southwest e depois vocês me falam aí se vocês gostaram da empresa, sim ou não. Mas, assim, de um conselho muito forte. Vocês não precisam ter tudo na carteira. Vocês não precisam ter empresa do setor aéreo, vocês não precisam ter um banco, vocês não precisam ter tudo. Vocês têm que ir no melhor, que é o que vocês acham. Empresa aqui do setor aéreo, pouquíssimas dão assim um brilho nos olhos para você estudar, para colocar o dinheiro quase nenhuma. Beleza? Ficamos por aqui, um abraço e falou.